Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse nosso chá da tarde especial Deuses do Olimpo, com a nossa professora, doutora, orientadora, viajante, expedicionária, Maria Cristina Franciscato, e suas mechas douradas. Olha Ai, só, oi, temos novidades, Alexandre. Cristina. É, tudo bom? Tudo Tudo bom, ótimo, e gente? você? Boa tarde. Que novidades são essas? Essas novidades Ah, capilares? é a luz. Eu acho É a que é a luz, luz. é o reflexo. É o reflexo mesmo, né? Ou talvez eu estou aqui assim invocando os deuses do Olimpo. Vai que veio algum facho de luz divina nos atingir, sei lá. Uma chuva dourada. Melhor não, né? Chuvas Melhor não. douradas, Eu melhor acredito que não, melhor né? ficarmos entre É. nós. Deixa essa chuva dourada para lá. Deixa isso para Dana aí. Isso. Muito bem. Estamos aqui nesta quarta-feira, às 5h03 da tarde. Brasil classificado, Alemanha jogando contra a Polônia, e a gente não quer saber nada disso. Nós queremos saber apenas de deuses e deusas, É, que principalmente. deuses que vão entrar em campo, né? Exatamente. Porque você falou, a gente tem uns 12, de 12 a 15 que eu estava pensando, mas eu acho que não vão ser todos esses, não. Não. Quantos são? Quantos a gente selecionou? Não, eu acho que eu selecionei. Não, na verdade, vou contar para vocês o que eu pensei em fazer. Porque é claro que vai dar para falar o mínimo de cada divindade, é só uma apresentação, um passeio pelo Olimpo. Só que eu acho que nem todo mundo sabe de onde que vieram esses deuses, né? Qual é a primeira obra literária que tenta uma sistematização de tantos deuses? Os deuses olímpios são os únicos deuses, existiram divindades antes deles, como é que fica? Eu acho que é isso que eu estou querendo explicar hoje, Alê, Maravilha, sabe? maravilha. Então, a É, técnica, Cris, coloca em campo, pode colocar em campo os seus jogadores. você acha que já? Não, Deixa eu não, ver. podemos, a gente pode esperar um pouquinho também, não tem problema Vamos nenhum. falar de alguma coisa assim, qualquer coisa antes dos deuses. A Qualquer coisa, vamos falar da viagem. sua viagem. Boa, Cris. Então, eu acho que a ideia é assim, né, Alexandre? Eu falo um pouco dos deuses da Grécia, né? Começa um passeio pelo Olimpo, que por Uhum. sinal um dia a gente bem que podia ir especificamente para o Olimpo. Quer dizer, a gente já esteve lá em Litorroro, né? Que é uma cidadezinha no pé do Olimpo. Foi o mais perto que a gente chegou, uma viagem da Latitudes comigo para lá. Eu queria subir um pouco mais, qualquer hora, sei lá. 2017? 16, 17? O Quando foi? Você quê? lembra? Que foi para a base do Monte Olimpo. Ah, mas isso eu não vou lembrar mesmo. Mas eu sei assim que a gente foi na viagem que a gente foi para Macedônia, que a gente fez Tá. Uhum. Tessalônica e o mundo lá de Alexandre o Grande. E aí a gente passou pelo Monte Olimpo e chegamos até que é uma graça, uma cidadezinha, quase uma aldeia chamada Litorroro, que fica bem no pé do Olimpo. E ali dá para a gente faz uns caminhos assim, e dá para olhar de alguns ângulos, sabe? O Monte Olimpo, assim, e dá vontade de subir um pouco, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Só treinar um pouquinho. É, Vamos. Pergunta. A nossa viagem é essa, esse ano. Nós estamos fazendo Atenas, a gente vai fazer Atenas, Delfos, Calambata, que é onde está a Meteora. Seguimos para Ioannina. sim, Depois temos uma possível extensão para Kefalônia e Ítaca, né, que isso. estamos ainda montando essa história. Mas tem uma temática que envolve todos esses destinos de uma forma geral, né, que a gente tá tematizando ou fazendo uma costura entre esses lugares, que é o que são os oráculos. Sim, sim, Então me conta o porque que é isso. tudo dando certo, a gente vai visitar alguns, né? Porque a gente começa saindo de Atenas, passando por Oropos, onde tem as ruínas de um antigo oráculo importante, em um sítio arqueológico muito lindo, que é o oráculo de Anfiaral. Aí a gente sai, vai para Delfos. Delfos a gente vai conhecer o principal oráculo da antiguidade, que é o oráculo de Apolo em Delfos.
E também tem a Gruta Corícia, que segundo Pierre Amandry, a Escola Francesa de Arqueologia que trabalhou lá, há indícios que ali tenha funcionado o primeiro oráculo da região, antes do próprio Santuário de Apolo em Delfos, que fica um pouco mais abaixo. Dali a gente continua. Na verdade, eu acho que o eixo temático é essa relação mesmo entre deuses e mortais, porque e o divino, né? E o divino. Porque quando a gente sai dali, a gente dá um passeio pela época bizantina, pela cultura cristã, né? Nos monastérios de Meteora. E aí, logo, quando a gente vai para Ionina, ali a gente visita mais 2 oráculos, que é o Necromanteion, que era um oráculo onde se consultava os mortos e que, segundo alguns, teria sido o local onde Odisseu, aquela passagem da Odisseia em que ele desce para consultar os mortos e saber como é que estava a situação em Ítaca, tal, seria ali. Inclusive, esse oráculo fica muito perto do famoso rio Aqueronte, o Arreron, como eles chamam, né? Então, é ali, uma questão de relação com os mortos ali. E depois o oráculo mais antigo da Grécia, que foi o oráculo de Zeus em Dodone, que a gente visita a partir de Ioannina também. E basicamente é isso. E saindo o opcional, é muito legal, né? Essa ilha de Kefalônia e com o day off em Ítaca, eu fico entusiasmada. Super. Aí, bom, assim como Odisseu, a gente termina a viagem em Ítaca. Muito bom. Depois de 10 anos viajando, a gente volta para aí. Aí seria bom também. E me conta uma coisa, como é que funciona durante a viagem a dinâmica? Só para eu entender, assim, quer dizer, nós temos as aulas, vão ser aulas formais, ou durante os sítios arqueológicos, você conta as histórias de deuses e heróis? Tá vendo, Alexandre? Isso que dá você nunca ter ido para a Grécia, comigo você não sabe, e me obriga a contar, né? O que você já deveria saber, mas eu conto. Não, olha, a gente, pelo que eu me lembro do roteiro, acho que depois se você vai passá-lo, né, eu acredito, você vai passar o roteiro? Vamos ver, depende do tempo. Se vai dar tempo, né? Nós ficamos 4 noites em Atenas, e visitando durante os 3 dias inteiros que temos lá, as principais atrações de Atenas, né? Lógico, começando pelo mais sagrado, que é o Acrópole, o Partenon, o Museu da Acrópole, e a Ágora. E como funciona? A gente não tem uma hora para uma aula, a gente faz as visitas e com as explicações da Angélica, que é a guia local, e as minhas, né? Então, geralmente por tema, se a gente vai visitar e vamos visitar, por exemplo, o primeiro teatro do Ocidente, né, o Teatro de Dioniso, na ladeira sul da Acrópole, ali eu conto um pouco como nasceu o teatro, como é que um teatro é dentro do âmbito de Dioniso, e assim sucessivamente, em cada local, nas visitas, nós vamos explicando o que estaremos vendo, que é bem importante, porque às vezes uma viagem para a Grécia, assim, sozinho, a gente olha e enxerga ruínas, e com alguém, né, que possa tentar dar vida àquelas ruínas, né, dizendo o que aconteceu ali. Eu diria, Alexandre, para ser dramática, já que eu trabalho com tragédia, que eu empresto meu sangue, minha energia vital para trazer as ruínas à vida. Nossa, agora eu fui dramática. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza que os deuses e os heróis vivem nas suas narrativas peripatéticas, enquanto andam pelas ruínas de Acrópolis ou da Ágora, enfim, de todos esses lugares que nós iremos passar. Maravilha. Eu encomendei para você, né? Vamos ver o que você acha disso, se vai dar certo. Mas eu queria levar o pessoal lá no Rio Aqueronte, né? Ver se a gente encontra o Caronte, dar uma voltinha por ali, assim. Só pede para ele deixar na margem certa, não na margem errada. Não, é só um pequeno passeio. Mas eu já andei nesse Rio Aqueronte, nunca levei grupo, mas sozinho eu já andei. E ele é surpreendentemente lindo, não tem nada de águas escuras, as águas são verdes, são cristalinas, não encontrei o Caronte, nem sinal dele, mas é emocionante estar ali. Você levou uma moeda para pagar? Eu fui, just in case eu estava preparada com a moeda, mas não foi necessário, acabei não usando a moeda. Tá bom, Cris, vamos então ao nosso tema principal da palestra de hoje, vamos aos nossos deuses, a nossa seleção especial para hoje.
Eu vou contar uma historinha, gente. Olha, deixa eu explicar o que eu pretendo fazer hoje. Eu vou passar, eu preparei assim várias imagens, pouca coisa escrita, porque Alexandre não gosta de muitas coisas escritas nas telas. Mas eu vou começar no começo, lá no começo, no princípio era o caos, como contaram as musas para Hesíodo. Então, eu vou dar uma passeada, vou ver o que eu consigo fazer em pouco tempo, tentando passear do caos ao cosmos de Zeus, com os deuses olímpios. Que os deuses nos sejam favoráveis, então vamos tentar. Começando, você vai permitir que eu compartilhe a tela? Por favor, vamos ver aqui. Você já permitiu? Vou te tornar uma co-anfitriã. Pronto. Posso? Pode? Tentar? Manda Posso? ver. Olha, eu faço isso em 2 etapas porque eu não sei fazer direto, né? Então, eu venho aqui, aí eu compartilho. Aí eu coloco aqui, ó, que vai a tela inteira. Só que eu vou ter que parar de compartilhar e voltar de novo, porque eu acho que eu vou fazer um teste, mas vocês estão vendo a mesma tela ou mudou de tela, Lê? Não, continua igual. Não entrou em Então é modo isso mesmo. apresentação. Então eu tenho que fazer isso em 2 vezes. Eu paro de compartilhar, venho aqui, vou para compartilhar de novo e já compartilho o que está aberto. Acho que agora vai, ó. Vou mudar. Mudou? Isso é algum rito grego? Algum rito grego antigo? Você vai e volta, vai... Não. Não, isso é que eu sou arcaica mesmo, como a matéria do meu estudo, sabe? Assim, eu começo lá no século 8 antes de Cristo, então eu sou meio daquele tempo, então eu não sei fazer de outra forma. Mas me conta uma coisa, o que você está vendo na tela Perfeito. agora? Tá o mapa do Monte Então Olimpo. deu certo. Então é isso mesmo, isso que importa, deu certo. Bom, então essa tela inicial aqui, eu coloquei essa frase que eu gosto muito do Nietzsche no Nascimento da Tragédia, né? Que diz o seguinte, que um povo, como também um homem, né, um ser humano, vale precisamente tanto quanto é capaz de imprimir em suas vivências o selo do eterno. Eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, e eu acho que essa frase nos remete aos deuses gregos, né? Porque conforme a gente avança no contato, na amizade, no estudo desses deuses, a gente percebe que, além de aspectos fundantes do mundo, são aspectos fundantes da psique também. É como se todos nós, cada um de nós, tivesse dentro de si um Olimpo. Ora a gente transita no âmbito de uma divindade, ora no de outra. Então, vale a pena conhecer esses deuses também nesse sentido, ok? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um mapa para mostrar mais ou menos onde ficava a morada dos deuses, né? É aqui nessa região da Grécia Central, que se chama Tessália, e aqui uma imagem, 2 fotos do Monte Olimpo, onde morariam os deuses. E aqui os deuses que a gente vai apontar, sinalizar, falar algo, são esses. Zeus, Poseidon e Hades, Hestia, Deméter e Hera, são as primeiras divindades olímpias que são citadas na Teogonia. E depois tem esses outros, Hefesto, Apolo, Ares, Hermes, Dioniso. Afrodite está logo no início da Teogonia também, e Atena também. E Ártemis é esse grupo de divindades, que eu acredito que todos conhecem, que formam as principais divindades do Olimpo. Então, é neles que eu vou chegar, é sobre eles que eu estarei falando, ok? Bom, eu trouxe aqui essa afirmação de Heródoto, que é o seguinte, nesse livro 2 das histórias de Heródoto, ele diz, né, que foram Homero e Hesíodo que deram aos deuses seus nomes, distinguiram suas honras e habilidades e indicaram as suas formas. É uma afirmação
Interessante, porém, a gente sabe que isso não é vero. Por quê? Porque Heródoto, né, do século V, e os deuses são muito, muito mais antigos do que isso, né? A gente percebe a presença de algumas divindades olímpias na Grécia desde a época da Idade do Bronze, desde 2000 e pouco antes de Cristo. Então, o que será que Heródoto quis dizer com essa afirmação? Ele quis dizer que a Grécia, quem já esteve lá, conhece que é de um relevo super acidentado, que entre uma cidade e outra, às vezes a gente atravessa uma montanha para poder chegar. Então, antes desses autores, Homero e Hesíodo, que estão situados mais ou menos por volta do século VII a.C., os cultos eles eram muito heterogêneos, ou seja, uma divindade com o nome de Afrodite cultuada no sul do Peloponeso devia ter características muito diferentes de uma Afrodite cultuada no norte da Grécia. E esses poetas, através de suas obras, foram eles que estruturaram essa visão que nós temos dos deuses, começando justamente por Homero e Hesíodo. E eu diria que Hesíodo é o primeiro autor que tenta de verdade uma sistematização dessas divindades, numa obra que se chama Teogonia. E Teogonia, como o nome diz, né, vem de Theos, que significa Deus, Deus, a divindade, e desse verbo gignomai, que significa nascer, vir a ser. Então, a teogonia é o vir a ser dos deuses. E aí vocês poderiam me perguntar, mas como que um poeta, que na verdade era um pastor, Hesíodo era um pastor, como é que ele pode saber, ou pôde saber, esse vir a ser dos deuses? Como é que os deuses nasceram? Porque na Grécia Antiga, principalmente nesse período arcaico, não se tinha a noção que nós temos hoje de autoria. Os poetas, os aedos, eram apenas intérpretes das musas. Tanto que os poemas mais antigos que nós temos, né, 2 de Homero, 2 de Hesíodo, a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia, os Trabalhos e os Dias, começam, as primeiras, eu coloquei aqui o primeiro e o segundo verso de cada um dos poemas, e eles começam justamente com uma invocação das musas, para se presentificarem e contarem aos poetas o motivo, a natureza do seu próprio canto. Então, por exemplo, a Ilíada começa: canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida. A Odisseia: fala-me, musa, do homem astuto, Polimetes, né, Odisseu, que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. E a teogonia começa pelas musas heliconíades, ou seja, do Monte Helicon, que habitam o Monte Helicon, comecemos a cantar. E os Trabalhos e os Dias: musas que com cantos glorificam, da Piéria para cá, narrai de Zeus, vosso pai, celebrando-o. Então, isso eu quis colocar aqui para mostrar para vocês que já desde o início a ideia da poesis grega, né, dos poetas, dos aedos, é que eles não eram os autores de suas próprias obras, mas eles eram os intérpretes, os instrumentos das deusas musas, que eram filhas de Mnemosine, a memória, e de Zeus. Ok? Bom, e aqui uma imagem de Apolo, que é o chefe das musas, com a sua lira, e as 9 aqui. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, o nome das musas: Clio, Thalia, Terpsícore, Polímnia, Calíope, Euterpe, Melpomene, Erato e Urânia. Só para ilustrar a nossa conversa, ok? E aqui uma imagem que eu gosto tanto, que é de uma musa afinando a cítara antes de começar o seu canto. Bom, e aí, na obra que nos interessa, né, Hesíodo invoca as musas da seguinte forma: alegrai, filhas de Zeus, dai ardente canto, gloriai o sagrado ser dos imortais sempre vivos, os que nasceram da terra, de Gaia, os que nasceram do céu constelado Urano, de Nix, a noite trevosa, e do salgado Pontos, o mar.
Então, é isso que Hesíodo está pedindo, é esse o conteúdo que Hesíodo pede para as musas, a anuência para que ele possa narrar. Dizei-me isto, musas que habitam o palácio olímpio, desde o começo, e quem dentre eles primeiro nasceu? E aí vem a primeira ideia, que eu resumo aqui toda a ideia da teogonia. Essa obra vai contar como, desde o caos, a primeira divindade que é mencionada, até a formação completa do cosmos de Zeus, como as divindades vieram aparecendo. E nessa narrativa de como apareceram as divindades, na verdade, a gente observa, antes de mais nada, a formação do mundo tal como a gente conhece. O aparecimento do céu, de Gaia, a terra, a sede irresvalável sempre, o mar, as montanhas. Então, e a partir disso, né, a gente pode, fazendo assim um esforço por um resumão, a gente poderia dizer que, só para efeitos didáticos, que nós temos 3 momentos cósmicos na teogonia. O primeiro seria o reinado de Urano, que a gente pode dizer também dos 3 pares divinos, Urano e Gaia, Terra. E esse reinado vai ser interrompido, como a gente verá daqui a pouco, pela castração de Urano por Crono. Aí começa um segundo momento, o reinado de Crono, ou seja, Crono e Reia, é quando nascem os primeiros e principais e mais antigos deuses olímpios, e esse reinado vai ser interrompido quando Zeus, né, insurge contra os titãs, nessa luta titanomanquia, e também enfrenta um derradeiro monstro, antes de firmar o seu poder, que é Tifeu. E aí, num terceiro momento cósmico, a gente encontra o reinado de Zeus e Hera. E esse terceiro momento vai, ou seja, a cosmogênese de Zeus vai se formar a partir, né, das uniões vencidas, os monstros, as primeiras batalhas cósmicas. Esse reinado de Zeus vai se estruturar através das uniões que Zeus faz com outras divindades, culminando na sua união eterna com Hera. Ok? Olha, Lê, se em algum momento você achar que cabe alguma pergunta, se alguém não conseguir chegar até o fim e quiser saber algo, eu estou aqui, tá? Vocês estão aí? Então, tá bom. Bom, então, como eu disse, o Hesíodo fala, qual dos deuses primeiro surgiu? É assim que termina o hino às musas, né, o proêmio da teogonia, e aí Hesíodo começa a dizer que no princípio era o caos. E ele nomeia 4 seres, 4 divindades primordiais. Caos, Gaia, que é a Terra, compreendida cosmogonicamente, e ela aparece sempre na teogonia com o epíteto de sede irresvalável sempre. O Tártaro, que é o lugar, é o oposto da Terra, ele é o lugar de queda profunda, onde são para onde são mandados os inimigos de Zeus. E Eros, vejam que aqui na teogonia, Eros, ele nasce logo no início, é uma das 4 divindades primordiais. Então se diz, Eros, o mais belo entre deuses imortais, Lissemilés, solta membros dos deuses e de todos, dos deuses todos e dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Então, logo no início, a gente já observa que Eros é uma força fundante e muito poderosa. Aqui uma outra imagem de Eros. E aí, a partir desse momento, desses 4 seres primordiais, eu vou dar só uma passadinha para vocês irem tendo uma ideia dessa cosmogênese, do caos, da primeira divindade, dessa indiferenciação primeira representada pelo caos, vai nascer as trevas ínferas, Erebus, e a noite, Nix. Né? A noite aqui na teogonia é entendida como uma grande divindade cuja presentificação entre nós se dá ao cair da tarde, né, quando ela cobre com seu manto o mundo dos mortais. E de Gaia, por partenogênese ou cissiparidade, ela pare primeiro o céu constelado,
as altas montanhas, morada das musas, e Pontos, o mar, tá? E aí vem aquele momento que eu comentei que Cronos vai castrar Urano. Por quê? Porque, segundo nos conta Hesíodo, Urano não parava de gerar filhos em Gaia, só que não deixava com que esses filhos viessem à luz. Chegou uma hora que Gaia, não suportando mais, ela pediu ajuda e Cronos, né, um dos seus filhos, ele resolve ajudar a mãe, fica de tocaia com uma foice feita de aço, e quando Urano vem e se aproxima de Gaia para cobri-la novamente, ele castra Urano, Cronos, né, através de uma situação dolosa e extremamente dolorida. E do sangue de Urano que cai na Terra, nascem os gigantes, as deusas vingadoras do sangue derramado, que quem estuda a tragédia conhece muito, as Eríneas, e essas ninfas dessas árvores, mélias, das quais eram feitas as pontas das lanças. Então, são entidades bastante belicosas, as que surgem do sangue de Urano que cai na Terra. E agora, né, dos órgãos genitais de Urano que caem no mar, eles ficam boiando por um tempo, e aí forma-se uma espumarada, e dessa espuma nasce linda, bela e formosa a nossa deusa do amor e da beleza, que é Afrodite. Essa é a versão de Hesíodo para o nascimento de Afrodite. E aqui, essa imagem tão linda, né, de Botticelli, do nascimento de Vênus. Ela está nascendo do mar e está saindo de uma concha. E eu coloquei essa ideia aqui desse helenista alemão, do final do século XIX, Walter Otto, que ele diz que a Afrodite, ela nasce como a última expressão, a última flor da potência viril de Urano. E aí não vem ao caso, mas se a gente fosse nos estender sobre a natureza das divindades, eu diria que cada divindade traz em si a natureza dos seus genitores. Então, Afrodite herdou, né, do pai Urano essa potência para a geração. É por conta de Afrodite que estamos todos nós aqui. Nos jogos amorosos presididos por Afrodite, tem muito de dolo, porque ela nasceu a partir de um dolo. Ela nasce das águas profundas do mar. A gente sabe que o mar é tido como símbolo também do inconsciente, então daí a natureza irracional, inconsciente da paixão, tudo isso está sintetizado nessa forma maravilhosa de Afrodite. Bom, e depois vem também essa linhagem de Nix à noite. Eu coloquei apenas alguns aqui só para que vocês entendam que a noite, que já vem do caos, né? Nix é filha de caos, ela vai gerar uma série de seres que vão ser os responsáveis por cercear o âmbito humano em alguma medida. Então, começando pelo filho mais temido de Nix à noite, que é Morte, Thanatos, seu irmão gêmeo Hipnos. Aqui estão as moiras, aqui está a miséria, a nêmesis, os massacres, as mentiras, o engano, a discórdia, a ruína, Letes, o esquecimento, a velhice é filha de Nix à noite. Então, o que eu quero só que vocês se lembrem assim dessa tela é que Nix à noite é a deusa que gerou também por sissiparidade todos aqueles elementos que são constitutivos da existência humana, mas que nos privam em alguma medida. E até na medida final, que é Thanatos, a morte. Tá? E aí já começa uma linhagem, que é a linhagem já da união, aí a partir da ação de Eros, né, da união de Gaia com o mar, a partir de Eros, ela vai gerar alguns seres. O que eu quero que vocês pensem a partir daqui é que, pegando aquele fio de que o mar pode ser símbolo nas suas águas profundas do inconsciente, vejam que aqui a descendência do mar, ele gera os monstros que a gente vai lidar nas narrativas míticas.
praticamente a maior parte dos monstros que Héracles, por exemplo, vence, são descendentes do mar. Isso é um dado interessante. Mas ele tem um filho aqui, esse primeiro, Nereu. Nereu é o velho do mar, eu acho que vocês já ouviram falar dele. E ele tem uma peculiaridade que simbolicamente também é muito interessante. Por quê? Ele é um ser que, se ele for agarrado, ele é um oráculo. Ele é um ser, olha que interessante, um oráculo também descendente do mar, né, das águas profundas. Ele, quando agarrado, ele toma diversas formas, as mais terríveis, as mais assustadoras. Mas se você, como Perseu, tem pulso firme, não se assusta e mantém ele agarrado, aí ele vai te dizer tudo o que você desejar, se você conseguir esse feito. E é o que aconteceu, por exemplo, com Perseu. Uma outra história. Também é filho do mar, o espanto, Talmas, e esses monstros marinhos, Forces e Zeto, da união dos quais virão os outros monstros. E Euríbia, também um outro monstro marinho. Então, aqui, gente, olha, só para vocês saberem, por exemplo, é filho, né, de Espanto, Talmas, essa segunda divindade aí nascida do mar, aquela mensageira dos deuses, Íris. Nós temos dois mensageiros, Hermes e Íris. Íris se encontra aqui. Arpias, que é uma espécie de monstro, e agora de Forces e Zeto, que vem as Górgonas, onde está Medusa, aqui a representação da Medusa, as velhas ou Greias, Équidna e esse dragão serpente. Então, só que eu quero mostrar para vocês que nessa formação, nessa cosmogênese, primeiro são gerados várias divindades monstruosas que, para que o cosmos de Zeus prevaleça no final, elas precisarão necessariamente serem vencidas, serem domesticadas para que a ordem se estabeleça, tá? Então, aqui, por exemplo, a Medusa, que unida a Poseidon, vai gerar esse gigante Crisaor e Pégaso. O Crisaor vai gerar aquele ser de 3 cabeças que Héracles, eu sempre coloquei Héracles aqui, na frente daqueles que serão enfrentados por esse herói. E aqui é a representação do Héracles, né? Então, a Équidna com Tifon, que é um monstro que Gaia gerou com Tártaro, vai gerar o Ortro, vencido por Héracles, o cão que cuida das portas do mundo ínfero, do Hades, que é Cérbero, aquela famosa Hidra de Lerna, vencida por Héracles, a Quimera, que vai ser vencida por outro herói, que é Belerofonte, e aquela famosa esfinge que está atormentando Tebas e que Édipo vai decifrar o enigma. E ainda aqui, a Équidna, depois unida ao próprio filho Ortro, vai gerar o primeiro dos 12 trabalhos de Héracles, que é o Leão de Nemeia. Então, o que vocês precisam guardar daqui, se é que vão guardar, é que essas criaturas monstruosas que a gente encontra nas narrativas míticas estão localizadas na teogonia como descendentes de Pontos do Mar, ok? Bom, e aqui agora algumas ilustrações de Perseu, que conseguiu vencer a Medusa, né, e cortando a sua cabeça. A Medusa tinha aquela especificidade que, se você olhasse nos olhos, quem olhasse nos olhos da Medusa se transformaria em pedra, uma coisa simbolicamente muito significativa, né? Pensem que todos esses monstros também fazem parte não só do cosmos, mas, de certa forma, também, em alguma medida, nos habitam. Então, são aqueles conteúdos internos que você não pode olhar diretamente, são tão assustadores que você se transformaria em pedra, você ficaria petrificado. Mas sempre tem um jeito, e Perseu conseguiu esse jeito e venceu a Medusa. Aqui, para vocês visualizarem, né, são representações, tanto aqui num vaso grego antigo, da quimera, desse monstro que foi vencido por Belerofonte. O Belerofonte, ele usou o Pégaso para vencer a quimera, e a quimera tinha uma característica, 3 cabeças, uma de leão, uma de cabra e uma de serpente. Aqui é o Cérbero, né, a representação do Héracles, quando ele
ele trouxe, era um dos 12 trabalhos, o último em algumas narrativas, ele tinha que trazer do mundo ínfero o seu guardião, o Cérbero, esse cachorro de 3 cabeças. E o Euristeu, que deu essa tarefa para ele tinha pavor dos monstros que Heracles trazia e se colocava dentro de um píton, de um grande jarro. E aqui essa representação e outra aqui também. Aqui uma representação desse outro monstro, descendente do mar, que é a Hidra de Lerna, aquele monstro de, segundo alguns, 100 cabeças. Heracles não dá conta de vencê-lo sozinho, ele precisa de uma ajuda do primo, Iolau. Ele vai cortando a cabeça, porque cada cabeça que ele corta, essa cabeça renasce. Então, aqui ele corta a cabeça, o primo cauteriza. Mas a cabeça central é imortal, ou seja, está lá, mas Heracles a enterra, ok? E aqui uma representação do leão de Nemeia, o primeiro trabalho. Ele era invulnerável, Heracles consegue matá-lo, com a própria garra do leão, ele retira sua pele, e vai ser o uso dessa pele que na iconografia grega nos faz reconhecer esse herói. E aqui, por fim, a esfinge, ou Fix, né? Que é uma representação dela, de um vaso também grego, questionando o Édipo, com aquele famoso enigma, né? Qual é o monstro que... Monstro não, qual o ser que de manhã anda com 4 patas, na hora do almoço com 2 e no final do dia com 3. E Édipo, muito esperto, consegue decifrar que é o homem. Muito bem. Aí, uma vez que Cronos derrota Urano, ele começa, unido a Réia, Cronos é um titã, Réia é uma titanida, eles unidos vão gerar os primeiros 6 deuses olímpios, né? Zeus, Poseidon, Hades, Héstia, Deméter e Hera. Só que aqui nessa ilustração terrível do Goya, né? O Urano, Cronos, quer dizer, Cronos devorando seus filhos, percebam que mesmo nesse segundo momento cósmico, ainda não existe um cosmos explicitado. Num primeiro momento, quando é Urano e Gaia, Urano mantinha os filhos no ventre de Gaia, por isso que ela pediu ajuda. E aqui, Cronos começa a devorar os filhos assim que eles nascem. Então, também não tem um mundo manifesto, até que chegou o momento quando Réia estava grávida de Zeus, ela pede ajuda, implora ajuda a Gaia, ela não queria perder mais um filho engolido por Cronos, e Gaia insinua a ela uma estratégia, diz que era para ela pegar uma pedra, enrolar num coeiro e dar para Cronos engolir. E nesse ínterim ela salvaria Zeus, como de fato fez, o levou para a ilha de Creta e ele pôde crescer lá. Uma vez adulto, ele consegue voltar, enfrentar o pai Cronos, obrigá-lo através de uma beberagem dada a ele por Gaia, né? Que o pai vomitasse aqueles filhos que ele havia engolido, e aí esses deuses unidos empreenderão uma luta contra os deuses de uma época anterior, né, os titãs, e que se chama Titanomaquia. Bom, aqui eu coloquei uma representação linda, de Hera, tirando o véu para Zeus, e aqui 2 representações de Zeus. Zeus é sempre reconhecido, seja nas estátuas, seja nas pinturas, porque ele sempre está com o raio, que é a sua prerrogativa. Bom, sobre Zeus. Então, agora eu falo um pouquinho sobre esses 6 primeiros olímpios que apareceram aqui na Teogonia, né? Zeus, claro, ele é o artífice dessa cosmogênese que é narrada na Teogonia, portanto, ele vai ser o chefe do Olimpo ao final dela, e nessa prerrogativa de chefe, ele é o mantenedor da ordem e da justiça no mundo. Ou nas palavras do próprio Hesíodo, né, segundo a tradução do Torrano, Zeus reina no céu, tendo consigo o trovão e o raio flamante. Venceu no poder o pai Crono e aos imortais bem distribuiu e indicou cada timé, cada honra. Então, nós veremos que no fim da Teogonia, uma vez que Zeus
é finalmente chamado por Hera a assumir o seu lugar no Olimpo, ele que vai distribuir para as demais divindades, quais são as suas prerrogativas, quais são os seus âmbitos de poder, tá? Bom, aí vem Poseidon, sempre também representado com o tridente. Ele é o deus, na divisão que é feita ao final da teogonia, Zeus fica com o céu, Poseidon fica com as águas profundas, né, do oceano, do mar, e Hades fica com o mundo ínfero. Isso vai ser reclamado por Poseidon, numa outra obra na Ilíada, uma hora que Zeus dá uma ordem terrível, ele estava super animado lá na guerra de Troia, e Zeus manda que todos os deuses saiam. Poseidon tenta enfrentar Zeus e dizer que ele também tem o seu âmbito de poder e que assim eles combinaram, e aí ele repete essa história. Zeus ficou com o céu, é lá, na verdade, que isso é explicitado. Poseidon com as águas e Hades com o mundo ínfero, mas a terra seria um âmbito dos três, mais ou menos isso que ele fala na teogonia, né? Bom, então, Senhor das águas profundas, representado com tridente, ele tem o controle sobre as marés, ele pode provocar tempestades, tsunamis, ele batendo com o seu tridente, ele faz surgir fontes. Só que, por exemplo, lá na Acrópole, vocês devem saber dessa história, ele disputou com a deusa Atena, né, quem seria o deus patrono da cidade de Atenas. E ele bateu com o tridente, fez surgir uma fonte no alto da Acrópole, mas era uma fonte de água salgada. Enquanto a deusa Palas Atena fez surgir uma oliveira, muito mais útil, e foi escolhida pelos atenienses. E aqui tem alguns, eu tirei do hino homérico a Poseidon, né? Alguns termos que definem muito essa divindade. Ele é o abalador, né, da terra e do mar imenso, ele é aquele que agita a terra. Por outro lado, ele é o sustentáculo da terra. Então, vejam que Poseidon tem também essa prerrogativa. Com seu tridente, ele pode abalar a estrutura da terra. Ele, batendo com seu tridente, ele pode causar no mar os tsunamis e na terra os terremotos. E, também como uma divindade marinha, os seus descendentes, ao contrário daqueles que vão descender dos heróis, como Héracles, Perseu, Teseu, que de alguma forma... Não, Teseu é uma exceção. Teseu descende de Poseidon, mas é a única exceção. Mas a maior parte dos heróis que descendem de Zeus ficaram conhecidos como benfeitores da humanidade, enquanto aqueles que descendem de Poseidon são violentos e perigosos. E a esposa oficial de Poseidon é a Anfitrite. E aqui o Hades, né, nessa escultura representada com Cébero, o cão de 3 cabeças, né? É o deus dos mortos, do mundo subterrâneo. Aí tem toda aquela história do rapto de Perséfone, que é contado no hino homérico a Deméter, e que é o texto fundante, ou que explica em alguma medida a fundação dos famosos mistérios de Eleusis, que aconteciam na religião mesmo grega, não é uma coisa só de narrativa mítica, mas fazia parte da religião grega, os mistérios de Eleusis. E essa história, que é fundante desses mistérios, é contada no hino homérico a Deméter, onde se conta que Hades rapta Perséfone, filha de Zeus e de Deméter, e Deméter, como uma deusa dos grãos, da terra cultivada, ela se nega completamente a continuar exercendo suas funções. Uma seca, uma estiagem profunda se dá entre os mortais, e aí Zeus é obrigado a tomar uma atitude, pedir com que Hades restitua a mãe à sua filha. Depois de uma negociação, um acordo é feito, Perséfone passará 2/3 do ano com a mãe e 1/3 com o marido, né? E ele, porque os gregos acreditavam que o nome tinha a capacidade de presentificar aquilo que era nomeado, eles evitavam de falar o nome Hades. Então, existiam alguns eufemismos, né? Alguns epítetos que eram usados para Hades, como Plutão ou Plutos, o rico em almas, né? A abundância de hóspedes ou as riquezas das entranhas da terra. E aí, entrando nas 3 deusas femininas, Réstia, aqui é uma parte do frontão leste do Partenon, né? Onde está representado aqui seria a Réstia.
Aqui a Dione, que na Ilíada é a mãe de Afrodite, é outra versão diferente da Teogonia, e aqui deitada, toda reclinada e charmosa, seria Afrodite. Bom, a Hera, ela é praticamente uma abstração, ela é a personificação do fogo sagrado que a gente encontra nos templos e nos lares. Então, não existe narrativa mítica falando de Hera, porque ela é uma deusa que se encontra né? Se encontra dentro, seja dos lares como dos templos. O termo Hestia, em grego, significa, o substantivo comum significa justamente lareira. Tá? Bom, e aqui Cris, desculpa, só uma interrupção rápida. Você falou Estia ou era? Hestia. Porque em dois momentos você falou era. Eu falei era? Sem querer. Ou eu que ouvi errado, mas enfim. Eu ouvi dois. Nossa, Não, então então é Estia, tá não. bom. É Hestia. Na Estia, verdade, tá. Hestia, né? Mas no grego antigo, como tem o espírito, seria Hestia. E Uhum. esse termo, tanto em maiúscula, se refere à deusa. Em minúscula, é um substantivo comum que significa lareira, que é justamente a prerrogativa da deusa. Ela é o fogo sagrado das lareiras, dos templos e das casas. Nossa, falei tô com pressa de chegar na Era, então. Bom, e aqui Deméter, né, o original desse relevo está hoje no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, mas tem uma cópia em Eleusis também. Aqui está representando Deméter, Perséfone e um dos reis de Eleusis, chamado Triptólemo, para quem Deméter, ao final lá da história do hino homérico a Deméter, esse hino nos conta que ela ensinou a esse rei como cultivar os campos e todas as artes da agricultura, tornando os homens civilizados. E aqui ele não é uma criança, não é um menino, mas é uma convenção, né, da iconografia grega. Quando existem deuses imortais colocados juntos, o mortal é sempre menor. Tá? Aqui é o Triptólemo. Bom, a Deméter, enquanto Gaia é a terra cosmogônica, Deméter é a deusa dos grãos e tal. E aqui eu já comentei toda essa tela, passando para a próxima, agora sim, a deusa Hera, a soberana do Olimpo, né? E aqui sempre representada coroada, a grande esposa ciumentíssima de Zeus, né? Por que ela é ciumenta de Zeus? Porque ela é a deusa protetora da família e dos chamados amores legítimos. Nesse sentido, ela por vezes, aparece como uma deusa do parto, deusa protetora da família, deusa protetora das crianças. Por isso, aqui uma outra representação, acho que é de uma métopa de Selinunte, na Sicília, em que a mesma ideia está tirando o véu e Zeus observando, né? Então, é claro, nas narrativas míticas, a gente sempre encontra a Hera ou perseguindo as amantes de Zeus ou perseguindo seus filhos. E aqui, por que eu coloquei esse ônfalo, né, onfalos em grego, que está em Delfos? Porque a Teogonia conta que quando Zeus deu a beberagem para Cronos, obrigando-o a devolver os filhos que ele engolira à luz, a primeira coisa que ele vomita é a pedra, né, que Rei havia enrolado num coeiro. E essa pedra teria sido colocada, já falando isso a partir do texto da Teogonia, em Delfos, que seria a representação do umbigo do mundo. Uma outra narrativa diz que Zeus um dia quis saber onde era o centro do mundo e fez com que duas águias voassem em direção opostas e elas se encontraram em Delfos. Bom, aí na Teogonia, não vou entrar aqui, mas existe o jogo de astúcia entre Prometeu e Zeus, e nesse jogo de astúcia é que vai ser criada a primeira mulher, a Pandora, assunto para outro dia. E aí tem as lutas, né, de Zeus para a consolidação do seu poder. Vejam, para que essa ordem seja instituída, Zeus precisa vencer as divindades descomunais anteriores, que não teriam lugar nessa ordem organizada por ele. E aí é uma representação do Rubens aqui, da Titanomaquia, e o último desafio de Zeus foi Tifeu,
que a deusa Gaia criou e mandou para enfrentar Zeus. Por quê? Porque acho que foi a última prova iniciática para Zeus, para ver se ele tinha ou não competência de tomar o poder no cosmos, tá? E aí, depois disso, a consolidação do poder de Zeus vai acontecer entre as suas uniões. São narradas 7 uniões de Zeus, a primeira é com Metis, essa é importante, porque quando Zeus estava com Metis, ela ficou grávida de Atena. E aí, Zeus soube por um oráculo de Gaia e do céu constelado que se aquela criança nascesse, o próximo filho dele com Metis o destronaria. E como vem das histórias anteriores, como os próprios Zeus havia vencido o pai e destronado, ele engole literalmente Metis. Aí, da sua cabeça, porque Metis estava grávida, vai nascer sua filha predileta, que é Atena, né? E de Zeus e Deméter, Perséfone, de Zeus e Mnemosine já mostramos as musas, e de Zeus e Leto vão nascer Apolo e Ártemis. De Zeus e Hera, Hebe, Ares, aqui outro deus do Olimpo, e de Zeus e Maia, Hermes. Zeus e da mortal Semele, Dioniso. Então, aqui com essa tela, a gente termina a denominação das principais divindades do Olimpo. Vamos ver as fotos delas, né? Aqui, a deusa Palas Atena, nessa representação aqui, é uma cópia romana do que foi a estátua maravilhosa feita por Fídias, a estátua cultual da deusa em Atenas, que ficava dentro do Partenon. Né? Ela é uma deusa, gente, que a gente conhece como deusa da sabedoria, mas ela é uma deusa guerreira, ela já nasceu pronta da cabeça de Zeus. E uma vez nascida, né, dessa cabeça de Zeus, ela vai representar o quê? Ela vai representar o saber fazer com eficiência aquilo que necessita ser feito. Então, não é uma deusa assim da sabedoria, nessa noção de sabedoria que a gente tem, mas é uma sabedoria pragmática, e antes que tudo, uma sabedoria astuciosa, porque é a prerrogativa de Metis. Inclusive, quando eu falo que o poder de Zeus foi consolidado através das suas uniões, quando ele engole Metis, nesse ato de engolir a deusa, é uma forma simbólica de dizer que ele incorpora em si toda a possibilidade de uma inteligência, de uma astúcia, tá? Bom, nasceu da cabeça de Zeus, eu já contei essa história, aqui é uma outra representação, não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui é Atena saindo da cabeça de Zeus. E aqui Apolo e Ártemis, né? Essas duas figuras belíssimas do Olimpo, o Apolo de Belvedere, está no Vaticano, e essa Ártemis que está no Louvre. Bom, Ártemis é uma das 3 deusas as únicas divindades que são virgens no Olimpo. As outras são Réstia, justamente ela não sai de casa, ela é o fogo sagrado, e a deusa Palas Atena, que pede para o pai esse privilégio de nunca ser subjugada em amor. Tá? Ela é é interessante porque a castidade de Ártemis é bem diferente da castidade das outras 2 divindades, porque ela é a natureza selvagem, é a natureza inviolada, não subjugada, mas pronta. Imaginem um bosque, um prado repleto de frutos, prontos para serem colhidos. É mais ou menos isso que é a Ártemis. E ela é uma deusa que não dá tempo de eu explicar agora, mas ela é uma deusa que rege várias fronteiras. Ela é a deusa que rege, por exemplo, a fronteira entre o espaço civilizado da polis e o espaço selvagem extrapolis. Bom, aí Apolo, né, que é a personificação do belo em todas as suas manifestações, nas artes plásticas, na poesia, na música, é o deus jovem por excelência, é uma divindade que nunca vocês vão encontrar uma representação de Apolo com barba. E isso na iconografia grega é interessante, porque o homem adulto é sempre, ou a divindade masculina adulta, é sempre representado com barba. E Apolo é um efebo, ele nunca é representado com barba, tá? É aquele deus da justa medida, da sofrocine, do nada em demasia.
Logo no hino homérico a Apolo, ele mesmo pede as suas prerrogativas, que é o arco, a lira e a sua função oracular, né? Como eu coloquei aqui, resumindo, que o arco, com seu arco, ele vai defender a ordem olímpica e destruir os inimigos dessa ordem. A sua lira vai trazer harmonia e ritmo ao mundo. E os seus oráculos vão trazer aos mortais os desígnios de Zeus, seu pai. Apolo nunca fala em nome próprio em seus oráculos, mas ele fala em nome de Zeus, e através da Pítia, ok? Opa! Apolo, e aqui essa representação do Veronese, né, de Afrodite com Ares. Ares era um deus que não era muito querido no panteão grego, ele é um deus da pura carnificina, ele se encontra no meio das batalhas, quanto mais sangrenta a batalha, Ares mais presente está e mais feliz, né? Ele é acompanhado pelos filhos, claro, pelo medo e pelo terror, também é rodeado por Eris, a deusa da discórdia, e por Ênio, que é, às vezes, representada como, é uma outra divindade guerreira, é outra divindade, são 3 as divindades relacionadas à guerra do panteão grego. Palas Atena, né, que seria uma guerra, mas mais voltada para as estratégias. Essa Ênio, que é a filha ou irmã conforme a fonte de Ares, e o próprio Ares. Claro que ele é amante de Afrodite, essa história é deliciosa, é contada na Odisseia, né, no canto 8 da Odisseia. A Afrodite é casada com Hefesto, mas seu grande amante é Ares, pena que acho que não dá para contar, se depois no final tiver espaço eu conto, é só vocês pedirem. E ele é chamado, denominado na Ilíada como flagelo dos mortais. E o mais interessante, como eu coloquei umas passagens aqui, vejam como a estratégia é importante. Embora ele seja muito potente, né? Ele seja um deus guerreiro por excelência, quando ele entra em disputa com Atena, ela sempre ganha. Isso é bem interessante. Hermes, né, o mensageiro dos deuses, essa estátua é belíssima, está no Museu Arqueológico de Olímpia, né? É Hermes com Dioniso, porque quando Dioniso nasceu, ele ia ser, claro, perseguido por Hera, e Zeus incumbe Hermes de levar Dioniso para bem longe. A forma em que ele é comumente representado com o caduceu, que é o bastão que dá a ele a prerrogativa de ser o mensageiro dos deuses, e com capacete alado, aqui não está, mas as sandálias de Hermes costumam ser aladas também. Tá? Ele nasceu na Arcádia, a Arcádia é uma região do Peloponeso, na verdade ele nasceu na montanha mais alta do Peloponeso, que é o Monte Cilene, um monte repleto de cavernas, Zeus teria amado Maia em uma dessas cavernas, ele é o mensageiro dos deuses, é veloz, astucioso, ele vai reger todo tipo de troca de mobilidade, portanto é o deus dos caminhos, dos viajantes, dos andarilhos, das trapaças e dos ladrões. Vejam que no panteão grego há Deus para tudo, até para os ladrões. E é uma pena que não temos tempo, mas eu recomendo a vocês lerem o hino homérico a Hermes, que conta como essa divindade é um hino muito gostoso de ser lido, conta como ele já nasce trapaceando, roubando o gado de Apolo, enfim, né? E ele, uma característica muito clara em Hermes, que ele é um deus que transita por todos os mundos, ele vai do Olimpo ao Hades, né? E nesse sentido, ele também é considerado o deus psicopompo, ou seja, aquele que conduz as almas dos mortos ao mundo ínfero, tá? Representado com a sandália, com aquele tipo de chapéu e com o caduceu. Dioniso, esse é outra divindade, nós já estamos terminando, viu, Ale? Acho que faltam 2, 3 telas, que o assunto é longo, mas o Dioniso eu gostaria de ter muito tempo para falar muito de Dioniso, é uma divindade importantíssima, né? Ele é o deus do êxtase, do entusiasmo, ele é o deus do teatro, é o deus do vinho, aqui sempre representado de alguma forma com Hera, com cachos de uva. Essa representação é muito significativa dele, porque ele está acompanhado dos sátiros, e essa imagem dele jogando a cabeça para trás é uma imagem recorrente nele e nos seus seguidores e representam o êxtase dionisíaco. É um deus que embaralha as fronteiras entre os humanos e
os deuses entre os humanos e os animais. E quem quiser saber muito sobre Dioniso, leia As Bacantes de Eurípides, tá? Filho de Zeus e da mortal Sêmele. É interessantíssima essa história, como era em Gana Sêmele, né? Já falei aqui. E aqui uma representação das bacantes, de uma bacante, né? Vejam, o que caracteriza? Sempre ela vai estar com um tirso, que é um bastão, onde geralmente tem as folhas de hera ou de parreira envolvendo esse bastão, tem uma pinha na ponta. Vejam que ela usa sempre uma capa de corça, ela é representada com serpentes, aqui uma serpente está na cabeça dessa Mênade. Dioniso é algo à parte. E aqui, por fim, Hefesto, né? Essa representação é muito interessante, porque Atena vai pedir para Hefesto fazer um novo escudo para Aquiles, tem essa descrição, e essa representação mostra esse momento, quando Atena vai pedir a Hefesto que faça o escudo de Aquiles, tá? Ele tem dupla origem. Na Ilíada, ele é filho de Zeus e de Hera. Só que na Teogonia, ele é filho só de Hera. Hera fica muito brava, porque da cabeça de Zeus nasceu sozinho, sem a participação dela, a deusa Atena. Ela resolve gerar sozinha Hefesto e não gosta muito do resultado. Ele é deus do fogo, dos metais, da metalurgia. Ele, junto com Atena, são os protetores dos artesãos. Eles que teriam tornado, junto com Deméter, né, os homens civilizados, passando a eles essa técnica de trabalhar com os metais, enfim, e as suas oficinas geralmente se localizam em vulcões. Alguns dizem que é no Etna, na Sicília. Para ele nada é impossível, e ele foi casado com Afrodite, coitado, porque sempre traído por Ares. E assim acabou a minha apresentação. Stop. Pronto. Nossa, é muito conteúdo. Não sei se vocês conseguiram pegar a dinâmica aqui da teogonia, mas isso é só um aperitivo, né? Para a gente ter uma ideia do que são essas divindades e seus Muito âmbitos. bem, Cris. Parabéns. Obrigado pela rápida, mas maravilhosa apresentação sobre esses nossos deuses selecionados aí. Eu quis deixar um tempo, Ale, para que as pessoas interajam, perguntem, e também para, se você tiver aí o roteiro da viagem, para a Tá gente na mão. passar. Viagem é comigo. Isso não se preocupa. Deixa os deuses com você, a viagem é comigo. Me conta algumas coisas. Vamos lá. Eu estava anotando aqui. Rapidamente. Cíclopes, que eu sempre tive muita curiosidade. Sim, os ciclopes e os hecatonquírios eu coloquei na tela, acabei não falando deles, mas eles já são filhos lá de Urano e Gaia. Os titãs, as titanidas, os ciclopes e os hecatonquírios. Então, são seres primordiais lá do início. E muito interessante, tem um simbolismo muito... Bom, é claro, eles eram aqueles seres que tinham um olho só, né? Gigantes com um olho só. E os hecatonquírios, como o nome diz, hecatos, 100, eram seres que tinham 100 braços e 50 cabeças, cada um, né? Então, veja que interessante. Quando Zeus vai lutar contra os titãs, para firmar a sua própria ordem, o que acontece? Ele também ouve um oráculo de Gaia e do céu constelado, dizendo que para que eles consigam vencer, eles têm que se tirar os hecatonquírios que tinham sido colocados no mundo ínfero e trazê-los, porque seria justamente com a ajuda deles que Zeus venceria. E assim foi feito. Então é muito interessante, simbolicamente, essas divindades, né, descomunais, elas precisam ser vencidas para que do caos se forme o cosmos. Só que nesse embate, algumas precisam ajudar. Isso é muito interessante e muito simbólico. E os ciclopes estão aí, nesse momento. Legal. A gente vai começar a entrar nas perguntas. E se alguém tiver perguntas, por favor, fique à vontade para fazê-lo, tanto pelo chat ou é só dar um sinal que a gente já faz aqui. Mas só completando aqui, qual a relação dos ciclopes com Poseidon? Então, bom, aí é uma outra história. Isso daí está na Teogonia, desculpa,
na Odisseia, na Odisseia, que a gente encontra ali um ciclope que na Odisseia é descrito, porque sabe, Alexandre, não fique nervoso, não tem ataque, vocês não percam o sono, é isso mesmo, quem faz curso comigo já sabe. É por isso que a gente tem que citar a fonte. Segundo a Teogonia, é assim. Segundo outra obra, é assado, entende? Então, segundo a Odisseia, o Polifeno, que é o ciclope mais famoso, é filho de Poseidon. E justamente a ira que leva Odisseu ao naufrágio, a ira de Poseidon, é porque ele fura o olho desse ciclope Polifemo. E é muito interessante, não sei se você sabe, se vocês sabem, mas Odisseu, ele é o mais astuto dos heróis, enquanto Aquiles, né, é indiscutivelmente o mais habilidoso na guerra, né, o mais forte dos aqueus, sem dúvida nenhuma, tanto que na Ilíada, quando ele sai da guerra, os aqueus começam a perder, né, sem parar. Odisseu é o mais astucioso. O epíteto que acompanha ele é polimetes, de múltipla inteligência astuciosa, né? Polimetes. E ele é tão interessante que quando ele está na caverna, chega o Ciclope, inclusive começa a devorar todos os amigos de Odisseu, ele pergunta para Odisseu o nome, porque como o Odisseu dá a ele o vinho, ele fala que ele vai ser o último, ele vai ter o privilégio de ser o último a ser devorado. Grande privilégio, né? E ele pergunta o nome de Odisseu, e Odisseu diz em grego, Uden, que significa ninguém, né? E aí, quando ele consegue furar o olho do Ciclope, o Ciclope fica gritando feito louco, socorro, socorro, e os outros vieram para ajudá-lo, só que aí perguntam para ele o que aconteceu, e ele repetia, ninguém furou meu olho, ninguém furou meu olho, e aí os seus companheiros acharam que ele estava louco e foram embora, né? Então, astúcia, foi Odisseu que fez o cavalo de Troia, o famoso cavalo. Odisseu é o máximo em termos de inteligência astuciosa. Muito bem. Vamos lá, vamos às perguntas aqui. Temos uma dúvida que é muito frequente. Atena ou Palas Atena? Então, as duas possibilidades, porque Atenas, uma das explicações para esse nome Palas, junto com Atenas, Atenas é a cidade, Atena é a deusa. Então, ela pode ser referida apenas como Atena ou como Palas Atena. Uma das narrativas que explicam esse nome é porque ela teria vencido na gigantomaquia, uma outra luta dos deuses contra os gigantes, ela teria vencido um gigante chamado Palas e incorporou o nome como uma espécie de epíteto no seu próprio nome. Mas as duas possibilidades são igualmente possíveis. Atena ou Palas Atena. Maravilha. A Astrea pergunta, Helicon é Olimpo? Oi? Não. É outro monte que fica na Beócia, na região da Beócia. O Olimpo fica na Tessália e é um dos lugares reportados nas narrativas míticas como morada das musas. Por isso que numa das que eu mostrei para vocês aí, pelas musas heliconíades, ou seja, habitantes do monte Helicon, comecemos a cantar. Essa é uma enciclopédia viva, ambulante da Grécia Clássica, pelo amor. Sério? Só faço isso, né, Alê? O que Pelo você amor queria? de Deus. Vamos lá. A Nancy pergunta, ela faz uma afirmação bem interessante. Cronos, tempo devora seus filhos. É bem simbólico isso, não? Mas olha aqui. Aqui nós. Quem que perguntou isso, Alê? Nancy? Olha, Nancy, aqui nós temos uma complication, sabe? Por quê? Porque Cronos, tempo, é diferente do Cronos, esse titã. É uma letrinha só, é uma pequena letra que diferencia ambos, né? Cronos, o tempo, é com uma letra grega ri, que a gente translitera por K e H. Então fica Cronos, o tempo. E a divindade, Cronos, é apenas com a letra K. Então, embora sonoramente pareça que nós estamos falando da mesma coisa, são coisas distintas. A divindade que aparece na teogonia
Tanto que o Goya, né, faz aquela pintura e, assim, popularmente, a gente tem essa tendência de colocar a divindade, o Titã, Crono, como se fosse o tempo. Não é. São coisas distintas por uma única letrinha. Tempo, de onde vem Cronos, de onde vem cronologia, o tempo, ele é escrito com a letra Ri, né, que translitera com K e H. E Crono, o deus, a divindade da teogonia, é com capa. Então, não é a mesma coisa, mas existe desde a antiguidade essa referência simbólica, né? Tudo que nasce no tempo é devorado por ele, o que é uma grande verdade. Mas, se a gente for falar stricto sensu, são coisas diferentes. Nossa, essa foi realmente uma descoberta para mim hoje. Uma revelação. Revelação. Pois é, porque realmente para mim era completamente sinônimo uma coisa da outra. Eu tinha a mesma dúvida que você. Mas todo mundo pensa, sabe, como, por exemplo, a maioria das pessoas, isso me aparece sempre em aula, acredita que Dioniso é o nome romano e que Baco Dionísio é o nome grego e que Baco é o nome romano. Assim como a gente tem Zeus e Júpiter, Hera e Juno, né? Seria Dioniso e Baco. E não é. Isso é outra coisa assim que poucos sabem, mas Baco é um nome estritamente grego de Dioniso. Tanto faz Dioniso ou Baco, ambos ultragregos. E apenas que em Roma ele acaba sendo mais cultuado como Baco. É usado, né, de forma mais assídua, mas ambos são nomes ultragregos. Maravilha. Posso fazer uma pergunta antes? Claro, claro. Cronos? Mas se eu falar assim, por exemplo, isso é... Primeiro, muito obrigada, Cris. Se eu falar assim, mas isso é cronológico, eu não vou estar no reino de Cronos, por exemplo, quando eu falo isso é afrodisíaco, ou é de Afrodite, se eu falo isso é erótico, é de Eros, mas cronológico não seria de Cronos? Não, você vê que coisa, Astreia, não. Vida. Infelizmente, eu sinto te decepcionar, mas para ser fiel à verdade mítica, teogônica, eu te digo que são coisas distintas. Sim, cronológico é um termo que, obviamente, vem do grego e vem de cronos, mas é cronos o tempo. E a divindade é crono, é uma letrinha. Pena que se a gente estivesse ao vivo, em cores, e tivesse uma lousa, eu escreveria para você. Mas eu posso até escrever aqui, ó. Eu posso escrever para mostrar aqui na tela. Se eu achar uma caneta por aqui. Vou escrever, um minutinho, peraí. Enquanto isso, Cris, você deixou todo mundo com pesadelos aqui. A gente tinha Por isso quê? como uma verdade assim, inabalável. Você acabou de mudar tudo. Nossa vida mudou hoje. Ai, que exagerado. Depois eu que trabalho com tragédia, hein? Fala sério. Tá bom, enquanto você escreve aí, Ó, já escrevi. Astreia, Eu não sei se vocês verão. Dá para vocês verem? Não. Mais ou Oh, menos. meu Deus. Ó, tá vendo? É essa letrinha. Um é a letra Ri e a outra é a letra K. Então, é uma única letrinha, mas são distintos. Eu sinto decepcionar muitos. Eu acho que não é uma decepção, é uma revelação. Você falou certo, é uma revelação. Isso porque nós nem fomos para o oráculo de Delfos, hein? Vai saber lá quantas revelações poderemos ter. Vai que a Pitya encarna ali em alguém, né? Quem sabe? Boa. Estreia, você quer fazer a outra pergunta que você fez aí sobre Morpheus? Ah, sim. Então, porque quando eu vi Nix, né, da noite, que tem... Sim. Eu não vi Morfeu, não sei como é que pronuncia. Sim. O que está é porque não é Morfeu. O nome do sono na teogonia, Morfeu não aparece, aparece Hipnos, que é o sono, é o nome, é a designação. Como eu falei, Astreia, é aquela história, conforme a fonte, às vezes há variações, né? E aqui, quem é nomeado é Hipnos, como o irmão de Thanatos, a morte. Então, vejam, quando eu disse que os descendentes, por cisparidade ou partenogênese de Nix, à noite, são divindades, né? São considerados divindades, que em alguma medida tolhem um pouco do nosso âmbito, do humano,
Vejam, né? É miséria, é a fome, as batalhas, a carnificina. Não, e ali eu escolhi alguns para citar, mas tem muitos outros, né? E o sono, de certa forma, nos priva da consciência, da vigília. E Thanatos é a privação última. É muito interessante. Gente, é que aqui, eu estou vendo quem que fez o curso inteiro. Eu acho que eu vi alguém que fez o curso inteiro da teogonia. Por exemplo, num grupo que eu terminei ontem, nós ficamos 10 aulas, cada aula de umas 2 horas e meia, falando da teogonia. Foram 10 encontros. Então, a teogonia é muito rica. É um texto que eu acho espinhoso. Para mim, é o texto mais difícil de trabalhar da literatura grega, porque para ele ficar quase insuportável não precisa muito, porque é catálogo de nomes, e se a gente não entra na possível simbologia, a coisa fica árida, mas é um texto fundante, sabe? É como se fosse uma iniciação. Passou pela teogonia, você está pronto para o que deve dentro da literatura grega, sabe? Mas é um texto exigente, é um texto... Mas é lindo. Olha, eu sou suspeita, mas assim... Quando a gente entra pelo simbólico e percebe em 2 níveis distintos essa teogonia, né? No nível cosmogônico, como de fato ali está narrada a paisagem do Mediterrâneo, como é que as coisas foram surgindo. E quando a gente faz uma leitura introspectiva da teogonia, nossa, ela pode revelar tanta coisa sobre a natureza da nossa psique, pelo menos para mim, é uma leitura pessoal isso, né? Que eu acho que torna a teogonia bastante, nesse sentido, palatável. Maravilha. Cris, eu acho que do ponto de vista aí dos deuses nós falamos bem. A gente poderia apresentar rapidamente, se você quiser, assim, 5 minutos, nosso roteiro de viagem ano que vem. Vamos. Para quem quiser ficar e ver, fiquem à vontade. Eu mostro aqui e juro que demora 5 minutos. A gente passa rapidamente as fotos e só para dar uma ilustrada na viagem e daí a gente faz um fechamento aqui. Estamos quase lá. Espera aí que eu vou compartilhar. Vou pegar aqui do começo rapidamente. Muito bem. E o título que a gente deu foi esse, Grécia e o Sagrado, as relações entre o humano e o divino, com a nossa queridíssima professora doutora Cristina Franciscato. Cris, eu vou passar rápido aqui mas só para a gente mostrar o roteiro. Legal, Ale, legal esse roteiro aí. Então saímos de Atenas, vamos... Não? Em Atenas, né, só um detalhe, quando saímos de Atenas, a gente passa, como eu comentei, por Oropos, né, que é uma cidadezinha onde tem as ruínas do oráculo de Anfiaral. É um personagem que, por exemplo, está no 7 contra Tebas, de Ésquilo. Tá? Aí eu conto todas as histórias, por que virou oráculo, etc. E aí nossa primeira parada vai ser a cidade de Calambaca. É aí que você... Não, Delfos primeiro. Calambaca. Em Calambaca, a gente para justamente para dar uma saidinha da Grécia arcaica e clássica e ir para a Grécia, né, cristã já, né? Cris. Oi? Cris. Delfos primeiro. Ah, é verdade. Nossa, como é que eu posso? Olha, o Alexandre é testemunha. Já fizemos desde 2004 não sei quantas viagens. O roteiro muda todo ano, mas se tem um lugar que eu nunca deixo de passar é por Delfos. Claro, é que você não pôs aqui, Delfos. Tá aqui. Olha só. Cadê tá Delfos? Aqui? Ah, não, é verdade, desculpa. Não, tá aqui, mas só que não está muito bem localizado aqui. Tá bom, mas aqui, tudo bem, não, tem razão. Bom, Delfos, gente, eu sou muito suspeita, porque eu sou realmente apaixonada por esse sítio arqueológico, eu acho ele muito inspirador. Ali nós temos ainda hoje a Fonte Castalha, onde nas narrativas históricas e míticas, né, era o local onde as pítias se banhavam, tomavam da sua água antes de desenvolverem a sua função de pítia, de intermediária de Apolo. Então, a gente
Eu até falo para o pessoal assim, que comprar água, tomar água e guardar a garrafinha, que é para encher na fonte Castalha, para tomar antes de dormir, para ver se tem algum sonho oracular, sabe? E é um sítio que eu acho assim, muito, muito bonito. Na verdade, Delfos tem 2 santuários, o santuário de Atena Pronaia e o santuário de Apolo. As ruínas do oráculo estão no santuário de Apolo. É um santuário muito, muito interessante, como a maioria dos santuários panhelênicos, ele tem um pequeno teatro, onde aconteciam as competições em honra a Apolo, já que Apolo é o chefe das musas, essas competições de música predominavam, né? E também tem lá no alto, para os mais corajosos que sobem até o final, tem o estádio onde tinham também as competições. Isso é uma característica dos santuários gregos, né? Sobretudo dos maiores, dos panhelênicos. Sempre eles vão ter também um teatro e um estádio. E aí, estando em Delfos, a gente dorme 2 noites, e um dia a gente vai fazer esse passeio Parnaso acima, né? A gente passa por Ararhova, uma cidadezinha muito legal que no inverno ela é muito preciosa para a Grécia, porque é um ponto de onde as pessoas saem para fazer esqui no Monte Parnaso. E aí o ônibus vai até um determinado ponto, e dali ele não pode continuar, porque o caminho é estreito, e a gente faz uma agradável caminhada Monte Parnaso acima para chegar até uma gruta chamada Gruta Corícia, que em tempos históricos era dedicado a Pan e às ninfas, mas há indícios que talvez o primeiro local oracular da região tenha sido essa gruta. E de lá, agora sim, que a gente vai lá para Calambaca, né? De Calambaca, a gente visita lá uma região muito única, que são aquela região de Meteora, onde existem pináculos, acho que o Alexandre vai mostrar fotos, né? Uhum. E tem os monastérios bizantinos. De lá a gente vai para Ioannina, e em Ioannina, a partir de Ioannina, a gente faz passeios muito legais, porque a gente vai visitar esse oráculo aos mortos, o Necromanteion, quem sabe até o rio Aqueronte. Aí a gente visita também o oráculo mais antigo da Grécia, que é o oráculo de Zeus em Dodone, e a gente vai fazer um passeio muito delicioso, muito lindo, pelas vilas de Zagória, que é um local, aí já não tem nada arqueológico, realmente é um local gostoso de estar, de almoçar, de passear, tem o desfiladeiro de Vico, é um lugar muito, muito especial. E de lá, sendo possível, né, saindo opcional, a gente fará 2 ilhas que são pouco conhecidas, porque os brasileiros, sobretudo, quando vão à Grécia, costumam ir às ilhas do mar Egeu, né? Mykonos, Santorini, Patmos, Rhodes, Creta. E aqui as ilhas do Mar Jônico já não são tão visitadas e são muito bonitas. A gente vai para a ilha de Kefalônia e, estando em Kefalônia, a gente faz um day off para conhecer a ilhinha de Ítaca, a terra de Odisseu. Maravilha. Vamos a essas imagens rapidamente. Partenon, Acrópole. É sempre bom estar nesse local. Eu não me canso de forma alguma. Sim, aqui é na ladeira sul da Acrópole, as ruínas do Teatro de Dioniso. Aqui é Odeon, já é um pouquinho... O Teatro de Dioniso data a primeira construção do teatro data do século VI, né, antes de Cristo. Esse daqui é posterior, é o Odeon. Qual é a diferença de teatro e Odeon? Teatro é sempre uma estrutura aberta, usada para representações dramáticas, comédia, tragédia, drama satírico. E Odeon eram estruturas fechadas, com teto, onde haviam apresentações musicais. E essas são as ruínas do Odeon de Herodes Ático, né? E onde até hoje, a gente indo, né, ali no verão, começo de verão, por isso que a gente colocou essa data, a gente tem a chance e a esperança de assistir algo aí no Odeon, que é muito precioso, é uma experiência muito bacana.
Aqui é o novíssimo Museu da Acrópole. Antes nós tínhamos um museuzinho muito simpático, pequenininho, em cima da própria Acrópole. E agora foi feito esse museu, ele é novo, ele é moderno, ele é fantástico. Uma das coisas, deixa aqui nessa imagem um pouquinho ali, aqui estão as cariátides, né? Lá na Acrópole nós temos um templo que chama Erechtheion, e cujas as colunas não são colunas nem jônicas, nem dóricas, nem coríntias, mas são colunas formadas por mulheres, as cariátides. E elas ficavam no museu, antigo Museu da Acrópole, a gente só via, tanto nas representações em livros, quanto ao vivo no próprio museu, elas de frente. E agora, nesse Museu da Acrópole, a gente consegue vê-las de costa. E eu fiquei muito emocionada a primeira vez que eu vi, porque cada uma tem um cabelo trançado de um jeito, é muito bonito ver as cariátides de costa também. Só indo lá para ver, né? Só. Aqui uma visão geral, né? Aqui o que vocês estão vendo aqui são algumas corai. Corai é o plural de core, que em grego significa jovem, né? Então, são do período arcaico. O período arcaico pega, assim, do final do século VIII até o século VI. O que caracteriza essas estátuas, seja as estátuas femininas ou as masculinas dos couros, né? Couroi, é esse chamado sorriso arcaico. Alguns dizem porque a época era uma época feliz, então todas as estátuas são representadas com esse sorriso, elas eram pintadas, né? Aqui tem uma simulação de como eram essas estátuas. É o Museu da Acrópole ainda. Outra visão, aqui as cariátides mais de perto, mesmo assim de frente. E aqui uma visão a partir da Ágora de Atenas, né? A Ágora é um lugar que eu gosto muito. A primeira vez que eu fui para a Grécia, nossa, parece que foi em outra vida. A primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei meio assim desconcertada com Atenas. Acho que a gente estuda tanto, a gente lê tanto. Acho que eu tinha uma Atenas do século V a.C. dentro de mim, assim. E quando eu cheguei, aquele barulho, aquele trânsito caótico, eu fiquei assim um pouco desconcertada. Até que eu entrei na Ágora. É muito interessante. A gente entra na Ágora, a atmosfera, a vibração. A Ágora significa praça, né? A antiga praça de comércio, de trocas, de templos. Muita coisa acontecia na Ágora. E tem dentro da Ágora tem um dos templos mais bem conservados da Grécia, conhecido por Teseion. Na verdade, ele não é dedicado a Teseu, como se pensou no início, mas a Hefesto e Palas Atena. E é um lugar, assim, para mim, muito inspirador de estar. Lá a gente visita as ruínas da prisão de Sócrates, onde Sócrates teria tomado a cicuta. Aqui uma reconstrução, para ter uma ideia, né, de como era a Ágora, os pórticos. Esse pórtico aqui, hoje foi reconstruído pela Escola Americana de Arqueologia e funciona um pequeno museu, o Museu da Ágora. Muito legal também. Aqui é esse que eu chamei de Teseion, porque ficou conhecido assim, porque as métopas, olha o que é métopa. Métopa é essa estrutura do friso externo, que é formado por métopas, triglifos. Esse templo é um templo da ordem dórica, né? O tipo de coluna, de capitel. E nessas métopas estavam representadas trabalhos de Teseu. Então, no começo, pensou-se que tratava-se de um templo dedicado ao herói ateniense por excelência. Teseu é o símbolo heróico de Atenas, né? E foi dado esse nome, mas hoje se sabe, né? As pesquisas caminharam, e hoje se sabe que esse templo é um templo misto, dedicado à deusa Atena e ao deus Hefesto. Por quê? Porque fica super próximo do bairro do Kerameikos, que é o bairro dos ceramistas, e ambos eram patronos dessa arte, né, da arte da cerâmica. Aqui a gente visita também o estado panatenaico de Atenas, onde, né, já era desde a antiguidade um estádio, mas ele foi totalmente reconstruído, e foi aí que foi a partir desse estádio que recomeçaram as Olimpíadas no mundo moderno. É muito legal. Agora
pode se visitar. Aqui é uma foto, a gente visita também, gosto muito desse museu, não sei calcular as horas, os dias que já passei aí, ele é muito atraente, é um museu arqueológico nacional, né? É um museu em que a gente tem contato desde a arte cicládica, né? Desde de peças da civilização minoica, micênica, cicládica, ou seja, da Idade do Bronze, até o período romano. É muito rico, não dá para ver tudo, a gente faz um percurso vendo as masterpieces, o Ale colocou uma masterpiece aqui, que é essa estátua de bronze, hoje se sabe que é de Zeus, tem uma estatuazinha pequenininha que foi colocada ao lado dessa, numa estante aqui à direita, em que mostra uma miniatura muito parecida nessa mesma postura, porque durante muito tempo alguns defendiam que essa estátua era de Zeus e outros que era de Poseidon. No caso de Zeus, ele estaria segurando o raio, no caso de Poseidon, o tridente, mas hoje já se definiu, chegaram a um consenso que trata-se mesmo de Zeus. E aqui, claro, né, não pode deixar de existir nossos passeios pelo Placa, pela Rua Adriano Street, que é uma rua bastante famosa em Atenas, você encontra tudo. É uma loja de bugigangas no sentido assim, camiseta, uma joalheria e uma loja de cópias de museu. Então essa rua já me enlouqueceu muito, hoje eu sou mais amadurecida, eu consigo passar por lá sem comprar muita coisa. E aqui uma outra ruazinha muito, né, bucólica, simpática do Placa. Também o Placa à noite, vejam, aqui está a Acrópole, né? Muito legal. E aqui é Delfos, né? Não, Delfos. Eu acho que aqui é Ararhova, não é? Espera aí. Acho que era Ararhova aqui. É verdade, Ali, é verdade, é Ararhova, tem razão. Indo para Delfos, exatamente. Indo para Delfos, exatamente. É que tem um ângulo de uma das ruas principais de Delfos que é parecido, mas você tem razão, é Ararhova. Essa cidadezinha, só um detalhe. Ai, que foto maravilhosa! Essa cidadezinha de Ararhova, a gente para aí à tarde, depois, quando a gente volta da Gruta Corícia, a gente para aí para tomar um chá, para quem quiser fazer uma comprinha ou outra. Ela é bem simpática, ela é bem legal, mas eu sei que ela fica assim, lotadíssima de gente no inverno. Nós vamos estar no verão. E aí, para mim, essa foto é simplesmente maravilhosa, é de Delfos, lugar que eu amo, amo, amo. E o que a gente pode ver aqui? Eu não sei, eu estou mexendo com a minha seta, mas quem está no controle dessa tela não sou eu, é você, né, Ale? Sou eu. Eu estou mostrando aqui à toa. Bom, aqui é o seguinte, a visão que a gente tem, provavelmente, é do estádio, né, que é o ponto mais alto do Santuário de Apolo em Delfos, ou talvez um pouco acima do teatro. Então, aqui são as ruínas do teatro. Essa construção aqui é a ruína do oráculo de Delfos, de Apolo, e aqui é uma via sacra para chegar até o oráculo, a gente vai subindo, subindo, e essa construçãozinha que vocês veem aqui, Ale, mostra para mim, eu estou mostrando aqui com o meu... Isso, exatamente. Esse foi reconstruído pela Escola Francesa de Arqueologia, é o Tesouro dos Atenienses. Tesouro é tipo um mini templozinho, existiam inúmeros nesse santuário de tesouros, que uma cidade dedicava a Apolo quando ganhava uma guerra, quando tinha alguma coisa muito boa acontecendo, oferecia sempre alguma coisa. Então, esse santuário de Apolo, no século V, IV a.C., era um museu a céu aberto, porque dentro de cada tesouro tinham as outras oferendas em ouro, enfim, daquela cidade. E esse é muito bonitinho, foi reconstruído, é o Tesouro dos Atenienses. Não é lindo isso, ou eu que sou suspeita? É lindo. Demais, né? Olha, essa luminosidade está inefável. Muito legal. E aí a entrada do oráculo, né? Infelizmente, em ruínas, mas a entrada seria aqui pela esquerda.
do templo de Apolo, no interior do qual funcionava o oráculo. E essa foto, gente, que às vezes costuma estar até como capa dos livros de turismo de Delfos, de Apolo, mas na verdade é outro sítio arqueológico. Esse é o sítio arqueológico que é de Atenas Pronaia. Pronaia significa pronaos, pronau principal, que é o templo de Apolo. Quem vinha de Atenas para consultar o oráculo, antes de chegar no santuário de Apolo, passava pelo santuário de Atena. E esse é uma construção, tem algumas na Grécia, mas são poucas. Outra famosa que a gente encontra no santuário de Olímpia, dedicado à família de Filipe da Macedônia, o Filipeion, né? São construções redondas que são chamadas de tolos. Não se sabe qual era a função desse tolos aqui no santuário de Atena, mas é um lugar muito bonito de estar também. Tesouro dos atenienses, aqui no santuário de Apolo. É aquele que eu estava falando lá, olhando de cima, né? Olha que reconstrução. Claro que esses detalhes das métopas aqui, olha, vejam que é um mini templozinho, né? Tem o friso de triglifos e métopas, tem o frontão e tem as colunas aqui, 2 colunas dóricas. Então, é um mini templozinho chamado de tesouro, aqui dos atenienses. É outro ângulo do tesouro, olha aqui, aquela foto foi tirada daqui, olhando para cá. E antes a gente passa aqui por esse símbolo do umbigo do mundo, do onfalos, que segundo a teogonia é a pedra que primeiro expeliu Crono, né, quando Zeus deu a beberagem lá, e que foi colocada aí. Tem uma no museu que se diz original da época romana, mas hoje também há controvérsias, mas enfim, é um símbolo desse centro, desse umbigo do mundo. Aqui que eu amo também, eu amo esse lugar, para mim às vezes eu judio um pouco, né, de alguns para chegar até lá, eu não acho, eu acho que é maravilhoso subir o Parnaso, fazer esse passeio. Ai, volte na gruta. Voltei. Não terminei de falar desse lugar, um antro, esse é um umbigo mesmo, é um antro. E eu não sei dizer, eu descobri essa gruta pela literatura, até eu tenho eu imprimo uns textos para entregar para as pessoas que vão comigo aí sobre a gruta, que são algumas passagens da literatura grega que mencionam a gruta. A primeira vez que eu ouvi falar dela foi numa leitura que eu fiz da tragédia Eumênides de Ésquilo, onde a sacerdotisa de Apolo, a Pítia, ela faz uma descrição do ambiente do Parnaso e ela cita a gruta. E a primeira vez que eu fui lá, ai, gente, foi terrível. Não era a época ainda de Alexandre o Magno, era a época que eu fui sozinha, eu tinha uma livraria, a livraria fez 10 anos, Livraria Espaço Cultural em Bauru, fui com uma agência de Bauru, foi a primeira vez que eu levei um grupo, e até falei assim para o meu marido que, imagina, eu estou colocando essa viagem para dar um glamour, não vai sair, saiu com 22 pessoas, eu nunca tinha feito isso. E eu cismei, eu conheci a Angélica, que é a nossa guia até hoje nessa viagem, e eu cismei que eu queria conhecer a gruta, só que nem ela sabia onde era a gruta. Aí deram uma indicação para ela, que achavam que era ali, não sei o quê, não sei o quê, e a gente foi com 22 pessoas, e essa gruta não chegava. E tinha um cara muito engraçado na viagem que falava, Cristina, mais uma curva enganosa, onde é que está essa gruta? E a minha sogra estava junto, Nossa Senhora, ela falava assim, não seria bom voltar, bem? Eu falei, não, a gruta vai estar lá no final. E estava. Aí eu entrei nessa gruta, disparei, escondi lá no fundo, até os ânimos acalmarem, mas foi muito legal. Depois foi um consenso de todos, que foi o ponto alto da viagem. Foi como que, sei lá, foi um desafio assim, bem vencido. E a partir de então, toda vez que eu vou para Delfos, eu levo quem vai comigo visitar a Gruta Corícia. E lá dentro, sentado em torno desse círculo aí, eu conto as bacantes de Eurípides. Uhum. E aqui, ainda em Delfos, né, algumas imagens de dentro do museu, que é pequenininho, mas muito gracioso, que é o Museu de Delfos, né? Aqui é uma representação de Apolo e Ártemis, foram encontradas essas peças enterradas, né, nas escavações lá do sítio arqueológico. Aqui é
Cleobes e Biton, de uma outra historinha lá, que é narrada por Heródoto nas histórias, eu conto lá, e aqui é uma esfinge que foi dada ao santuário pela ilha de Naxos. E aqui é Meteora. Aqui eu sou obrigada, não é pagão, não é da Grécia arcaica, nem da clássica, mas da Grécia medieval, bizantina, mas é um lugar único de tirar o fôlego, é muito bonito, é muito inspirador estar nesse local também. Meteora, né? Tem essa geografia em comum, e alguns monastérios cristãos ortodoxos foram construídos no topo desses pináculos, né? Então é muito bonito estar lá. Aqui é Metisovo, que a gente passa, é uma gracinha essa cidade, é uma cidadezinha, né? A caminho do Épiro, e a gente para almoçar aí. Muito simpática. E aqui Ioannina, a gente vai ficar naquele hotel do lago, né? Um hotel super bacana, quem quiser pode, quem tiver ainda energia depois de todo o nosso dia cumprido e quiser correr em volta do lago, é bacana. E Ioannina, a gente passeia por Ioannina também, mas ela é o nosso ponto para visitar esses outros lugares que nós comentamos. Ai, olha que lindo! É muito lindo. Aí, o Alexandre vai arrumar assim, um restaurante maravilhoso para a gente ir, não só em Ioannina, mas como nas vilas de Zagória, né? E aqui já é o sítio arqueológico do museu, do oráculo de Zeus em Dodone. Eu gosto muito desse lugar, mas eu acho que vocês já viram que eu gosto muito de tudo, né? Então nem eu sou suspeita, mas é um sítio arqueológico bem bacana também. E aqui é o local onde funcionava, é um oráculo diferente. O oráculo aqui era o próprio carvalho. Aí onde está esse atual carvalho, né? Existia um carvalho sagrado, Illo Tempore, e o oráculo aqui era dado a partir da leitura do barulho do vento nas folhas do carvalho, às vezes também pelo barulhinho das pombas que estavam no carvalho. É uma história longa que eu conto em loco, né? Mas é muito bacana. E aqui o Necromanteion, que eu comentei, também um passeio que a gente faz a partir de Ioannina, que era um oráculo dedicado aos mortos. Aqui, tá vendo o que eu falei? Olha que linda a água do rio Aqueronte, né? Quem sabe aí a gente arruma um barqueiro, não precisa ser o Caronte, melhor até que não seja, e a gente faz um passeio por esse rio, que vai ser bacana. Toma um café, um cappuccino, muito legal. E aqui as vilas de Zagória. Nossa, esse local, ele é meio labiríntico, né? São as ruelas muito pequenininhas e tortuosas, temos que andar juntos, porque se alguém se perde é difícil se encontrar, mas é um lugar muito bucólico. Aqui é um local mesmo, não tem nada arqueológico, mas é um local para a gente passear, desfrutar, almoçar. A última vez que nós estivemos aí, nossa, teve um almoço muito caseiro, muito gostoso aí. Como taurina, eu dou muita importância para os almoços e jantares. E depois a gente vai nesse desfiladeiro, não sei se o Ale colocou foto de Vico. Tem muito... na Grécia, muitos casais assim que estão em lua de mel vão para essa região, sabe? Passar a lua de mel é bem bacana. E esse é o desfiladeiro de Vico. Eu não sei, olha, gente, tá vendo essa passagem? Eu morro de medo, eu tenho vertigem, assim, eu não gosto de altura, mas eu não sei, eu acho que alguma áter divina me toma lá na Grécia, que, olha, eu fui até no lugar que não foi ninguém, passando assim, segurando assim na... Eu não acredito, depois eu falo, não deve ter sido eu, deve ter sido alguém que ocupou meu corpo, porque eu morro de medo de altura, mas lá tem um chamado, assim, é muito legal. Os mais corajosos podem... e aqui a gente desce, né? Não sei se vamos descer dessa vez, mas a gente vê de cima e depois a gente desce. E aí tem um rio com água geladíssima, cristalina. A gente para tomar café no caminho, é bacana também. E a possível extensão.
Tomara que saia, eu vou ficar feliz se sair. Estamos trabalhando para isso. Que bom, que bom. Ai, olha, depois de tudo isso, muito merecidamente, vamos adentrar com os rituais necessários nas águas de Poseidon, né, Alê? Você não acha? Sem cíclope. É muito bacana. Eu estou com vontade que saia. Olha a tranquilidade, né? Aí realmente é para descansar, passear, fazer comprinha. Uma ilha grega, né? E a diferença, gente, uma diferença bem notável entre as ilhas do Egeu e as ilhas do... Gente, e essas ilhas do... Nossa, me deu um branco. Pronto? Hã? Do quê? Do Não, Jônico? a diferença das ilhas do Egeu para o Jônico, é isso que eu queria dizer. Ah, tá. Uma das diferenças é que as ilhas do Jônico têm muita vegetação. Se a gente vai para Mykonos, Mykonos é fantástico, mas ela é bastante árida, como as outras ilhas do Egeu costumam ser. E aqui tem uma vegetação exuberante, as ilhas do Jônico. Zakynthos é belíssimo também, né? A gente já foi para lá, muito legal. É É isso isso. aí. Muito bem. Muito bem, Cris. Parabéns. Então, parabéns para Maravilhosa. você também, parabéns para nós, para todos. Obrigada a todos que ficaram até agora. Eu já estava com saudades de falar aqui nessa tela da Latitudes. Teremos muitas chances ainda pelo ano vindouro. É isso aí. Deus quiser. Será que ninguém quer Regina, fazer que bom nenhuma vê-la aqui pergunta? também. Tá Oi? saudade. Não é? Saudade. A Regina já viajou comigo mais de uma vez, né, Rê? Que saudades, viu? A gente... Ai, dá vontade de repetir tudo outra vez. Vamos! Ê! Vamos ver, eu receber depois todo, para ver as datas direitinho, tá bom? Tá bom. Nossa, eu ficaria muito feliz. Mas seria a sua terceira vez, hein? É verdade. Quem vai pela terceira vez já fica um pouco grega mesmo, de verdade. E fora que teve também a Magna Grécia, né? Na Sim, Itália. a Cecília. Cecília é maravilhosa também. Maravilhosa. E qualquer hora a gente vai Voltaremos para lá, fazer. voltaremos. Oi, Alê? Voltaremos para Sicília ainda. E outra coisa que a gente podia fazer qualquer hora é fazer o sulzinho da Itália mesmo. Ah, né? certeza. Isso daí a gente precisa, quem sabe, para o a gente tá outro ano, planejando, né? isso aí. Quem sabe? Aí é inédito, aí seria ótimo. Né? Maravilha. Cris, Regina, todos vocês, muito obrigado pela presença, fico muito feliz. E voltamos a nos falar em breve. Ok. E olha, gente, muito obrigada, viu? A vocês que ficaram com a gente até agora, foi muito legal. Alexandre, obrigada. Obrigada. Vamos terminando então por aqui esse chá da tarde maravilhoso. Cris, alguma última palavra? Não, Alguém eu gostaria ia de falar? Efcharistopoli. Muito obrigada em grego, que é para poder, né, assim já Você já entrar está com no seu clima. vinho? Você já está com seu vinho aí à mão para falar um evoé assim final? Bom, aí também era. Sim, nós esquecemos de dizer que isso é muito importante, que a gente honra Dioniso a viagem toda, né, Ale? Do Com começo ao bons fim. vinhos. Do começo com ao bons fim. vinhos. É o melhor jeito de bom. enturmar todo mundo. Que bom. Isso. Um monte de vinho na primeira jantar. É a melhor forma. Tem gente que se empolga, eu acho que foi na última viagem de 2019, tinham pessoas que, inclusive, tomavam vinho no ônibus já, assim, para entrar. Era uma alegria só, foi muito interessante, foi muito gostoso. Né? É isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado a todas e todos. Vamos ficar por aqui. Encerrando, então, nosso chá da tarde com a Cristina Franciscato em 3, em 2, em 1. Tchau.